Novamente, Rishkayará, boa noite. Vou fazer um pouquinho mais rapidinho hoje. Hoje nós temos um tema relacionado a apego. Apego, o que é o apego? Qual é o envolvimento nosso na nossa vida em relação a apego? Como que a gente pode se livrar dos apegos? Porque principalmente está chegando uma nova etapa. Aliás, nova etapa é na nossa cabeça. A gente que precisa fazer na cabeça a nova etapa, né? Vocês sabem que para a tradição Tupacuaçu, o ano novo ele começa quando a maior quantidade de flores da Manacá, da serra, começam a aparecer. Então é exatamente assim. Então quando começa a maior quantidade de flores da Manacá da serra a desabrochar, aí aquele momento é considerado para a tradição Tupacuaçu a passagem de um ciclo. E o nosso ciclo ele caminha pelo calendário lunar, não é o calendário solar, é o calendário lunar. E quando a gente fala de lua, né, ligando essa questão de lua, a lua nos lembra aspectos mais emocionais do nosso ser, mais internos, mais de profundidade, ou seja, o reflexo do sol na lua que a gente vê à noite, a lua clara, por exemplo, num dia de lua cheia, numa noite de lua cheia, nós temos aquele momento como a luz interna. Então, no meio da escuridão, a luz interna. E até porque, para a tradição Tupacuaçu, nós não entendemos escuridão como coisa ruim. Eu acho que é importante vocês saberem disso. Escuridão, para nós, não é a ausência das coisas e situações perigosas. Não é aonde os maus espíritos vão atacar. Não é nada disso. Para nós, escuridão é a reunião de tudo. Porque tudo partiu exatamente desse escuro cósmico para a vida, para a luz. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na gestação, o feto, criança dentro da barriga da mãe, lá não tem nenhuma luz lá acesa. É tudo escuro. E ela só, dar a luz. Por que fala dar a luz? Porque o momento do parto, essa criança, ela vai e recebe o primeiro movimento da luz, se manifesta na luz. Mas ela veio da onde? Ela veio lá do interno. Ela veio daquela escuridão. Eu sei que a palavra escuridão, ela é bastante pejorativa, mas ela tomou esse formato pejorativo. Mas a essência desse escuro, ele é muito sagrado. Tanto é que se a gente olhar de noite para o céu, nós vamos ver maior quantidade o quê? Do cosmos, é escuro, massa escura do universo, massa negra do universo, do que claridade. Claridade são as pontinhas das estrelas, as luzes das estrelas. Então, sempre esse aspecto nos leva a entender o interior, o nosso interior. E a lua traz esse aspecto. E quando a gente fala, por exemplo, de apego, nós estamos relacionando um comportamento com uma coisa que nasce de dentro de nós e se mantém e que muitas vezes nos faz mal. Então existem pessoas que têm apego, por exemplo, por outra pessoa. E esse apego ele se torna tão sério, tão pesado, que ambos ficam doentes, energeticamente, espiritualmente, fisicamente, ambos ficam doentes. Mas aquela pessoa que tem apego, ela já se encontra com a doença do apego, com o infortúnio do apego, que gerou a doença do apego. Que parece que sem aquela pessoa, a pessoa não vai existir, não vai viver. Não tem mais vida para ela se não for do lado daquela pessoa. Troca é uma inversão
de valores tão grande, porque uma questão é a companhia, é a parceria, é a sintonia, é o companheirismo, é o amor. Outra coisa é o apego. E o apego, ele leva ao quê? A posse, a um domínio louco, que não tem freios, e que tudo pode ocorrer, porque dependendo a condição da pessoa, ela pode fazer extremos absurdos por causa de apego. Eu falei de relacionamento, mas o apego ele pode se encontrar também na questão de trabalho. Tem muitas pessoas que são apegadas ao trabalho. E aí, também, a gente precisa entender que existe uma linha muito fina, um limiar assim muito fininho, que a gente ultrapassa da coisa de cuidar, né, da responsabilidade, da consciência do trabalho, e atravessa aquilo e passa para o apego. E aí, quando a gente passa para esse nível de apego, aquilo começa a nos fazer mal. Porque enquanto a gente tem aquela dedicação para com o trabalho e tudo mais, em equilíbrio, aquilo é bom, é gostoso. Muitos de nós aqui não nos vemos parados, a gente é muito em movimento, muito de trabalho, né? Seja o trabalho, o dito oficial, ou seja o trabalho que a gente faz na nossa casa, em todas as coisas que a gente realiza, isso é um movimento, isso é um trabalho também. Só que a gente pode ficar numa condição tão extrema que entramos na loucura da coisa. E aí aquilo começa a nos fazer mal. Então o apego tem para muitas coisas. Existe o apego com relação à alimentação. Existe apego a uma ideia. A pessoa não solta aquela ideia. Ela mesmo que ela esteja assim, não tão certa, porque nem tudo ela se encontra errada, mas ela pode não estar certa em muitas coisas, mas ela mantém aquilo de forma tão terrível porque ela está apegada àquele pensamento ou àquela ideia. Então, se nós pensarmos dessa maneira, que o apego é uma espécie de ímã em desequilíbrio, no qual aquilo que é muito, muito nos atrai, muito nós damos atenção, muito é importante para nós, acaba, no final, nos intoxicando. Então tem esse ponto. Isso lembra bastante a questão de intolerância alimentar. Fazer um paralelo entre as duas coisas. Por exemplo, quando uma pessoa tem alergia, essa alergia que ela tem ali os efeitos alérgicos no corpo, isso provém já de determinadas situações e informações. Tem uma questão hereditária, genética, tem uma questão ali importante em relação a isto. Existem complicações do organismo que podem gerar mais quantidade de alergias, ativar coisas que estão silenciadas e de repente aparecerem, e assim vai. Tem a questão do sistema imune também, mas alergia a um alimento é uma coisa, intolerância a um alimento é outra. Por quê? Intolerância é quando o nosso organismo não tolera mais aquele alimento. Então, a gente utilizou de tal forma que agora a gente toma um pouquinho de leite, é intolerante à lactose, por exemplo. Tem pessoas que são intolerantes a pastel, né? E a pessoa fala, é a fritura. Sim, é a fritura, é o próprio massa do pastel e tudo mais. Porque ela utilizou tanto, de forma tão desequilibrada, nesse caso, que o organismo não tolera mais. Então o organismo não tolera. E às vezes já tem lá na informação genética a pessoa falou o uso daquilo e o organismo não tolera. Então isso é intolerância
alimentar. Muita gente sofre de intolerância alimentar. Se a gente for observar essa questão da intolerância alimentar, parece muito com o apego. Porque o apego é algo que a gente ficou muito em contato e ultrapassou, quer dizer, agora, né, aquilo foi tão excessivo que é, para o nosso equilíbrio, algo intolerante e que nos faz entrar numa situação ruim, que faz a gente ficar, às vezes, dependente de uma pessoa, de uma condição, ou muitas vezes exigindo de uma pessoa, obrigando uma pessoa, controlando uma pessoa. Isso são os apegos. Tem pessoas que são apegadas por objetos. Tem pessoas apegadas excessivamente por dinheiro. Tem pessoas apegadas com carro. Tem pessoas apegadas com um time. Quer dizer, isso é uma coisa que ocorre muito para nós, seres humanos. Porque todos nós temos um pinguinho de loucura em algum ponto aí, né? Alguma coisa a gente, né? E aí, o apego gera esse sofrimento. Mas tem uma questão espiritual do apego que ele gera esgotamento vibratório, energético. Ele esgota a nossa energia. Então, uma pessoa apegada, ela força tanto a energia dela, porque ela está sempre jogando a energia dela, ou num objeto, ou numa situação, ou numa ideia, ou em uma pessoa, que ela derrama doses altas da energia dela, desgasta excessivamente. E a gente vai vendo com o tempo que essa pessoa, ela vai tendo características, é interessante, que aparece no corpo físico, que a gente chama de ressecamento. As características físicas dela vão ficando presas, densas, sem umidade, sem frescor. E aí o tempo vai passando e ela vai ficando cada vez mais intolerante a tudo. A tudo. E aí fala que a pessoa vai ficando rabugenta. Qualquer coisa que você fala para ela... né? Às vezes você vai fazer uma brincadeira com aquela pessoa, uma brincadeira boa, e aquela pessoa não consegue sorrir. É difícil para ela, né? Então, isso são expressões de estar sofrendo de algum aspecto de doenças relacionadas ao apego. E aí o que vale, o que é mais importante, é a gente começar a se observar. Espera aí, o que eu preciso descentralizar? O que eu preciso desapegar? Será que eu tenho isso? Deixa eu ver. Na minha área de relacionamento, será que é assim? Será que eu tenho apego? Não, eu tenho, não. É porque eu gosto. Não, mas você precisa fazer essa autoavaliação. Porque como é uma coisa interna que começa no interior, precisa começar lá dentro para você dar um novo caminho, uma nova direção a isso. Então você precisa parar para observar isso. Ah, mas é com o trabalho? É com a sua casa? É com a organização da sua casa? Né? Porque existem os extremos, sem dúvida, né? Às vezes a pessoa da família dela, ela era a única organizada. O restante, por exemplo, uma menina, adolescente, um pouco mais velha do que os outros irmãos, a mãe trabalhava, o pai trabalhava e ela ficava um pouco mais velha da casa e dos irmãos. E aí, com isso, ela precisava, ali na raça, aprender como cuidar dos irmãos. Aprender a ter organização. Porque ela não tinha nem a mãe, naquele caso, e nem o pai. E nesse fator é muito positivo, porque isso deu a força, mostrou que aquela adolescente, que aquela menina, tem a sua força, mulher, sua força, sua presença,
aquilo desenvolveu o caráter daquela menina. Mas isso pode também ter estimulado depois ao excesso. E ela ter ficado tão apegada ao controle, ao cuidado, ao medo, a isto, aquilo, a ponto de desenvolver essa energia de apego. Uma outra questão da energia de apego é que, além da pessoa ficar esgotada, ela cria um vínculo com aquilo. Se for uma outra pessoa, e se a pessoa abrir as suas portas energéticas vibratórias, a outra pessoa acaba ficando meia que escravizada disso. E ela sente essa sensação de falta de liberdade. E isso é ruim para ambos os lados. O apego gera isso. Então, o apego é uma doença emocional. Ela tem sintomas mais agudos, mas rapidamente ela se torna crônica. E, por sua vez, ela tem vários impactos energéticos e espirituais. Uma questão espiritual do apego é que muitas pessoas, no momento de fazerem a passagem do plano físico para o plano espiritual, ficam presas ao corpo, por apego à matéria, por apego àquela vida, por apego àquela situação. E isso, sem dúvida nenhuma, é um resíduo grande de sofrimento para aquele espírito que fez a passagem do físico para o espiritual, porque ele ainda se encontra preso às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos, às mesmas reações físicas, mesmo não tendo corpo físico. Então, mais um ponto da necessidade da gente trabalhar com a energia do apego. Se a gente quer transformar ciclos, terminar um ciclo para iniciar outro, nós necessitamos transformar a energia do apego. Era isso que eu queria falar hoje para vocês, mais uma reflexão também sobre essa questão do apego, sobre essa questão no seu aspecto emocional, físico e espiritual, e que a gente possa fazer dessa etapa, né, que nós estamos agora, está chegando quase final do ano, nesse pensamento que vai mudar o ciclo, né, de que nós precisamos realmente terminar ciclos e fazer o novo acontecer. Ser aberto para o novo. Sair dessa escravidão do apego e fazer o nosso caminho. Ishkayará porã eterno. Quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, se você quiser participar das atividades espirituais, está tudo na descrição. Dia, horário, local, tudo isso. E quero dizer também para você apoiar o trabalho que nós fazemos no canal, compartilhando, dando seu like, estimulando pessoas que você sabe que querem e gostam de caminhada espiritual, de xamanismo, de consciência da floresta, de natureza, de vida, de espiritualidade, para poder participar também assistindo os vídeos do nosso canal. Ishkayará.